Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 11, Missão em favor dos não alcançados, parte 2. Vamos orar antes de começar. Pai querido que estás nos céus, estamos buscando a Tua bênção neste momento antes de abrir a Tua palavra. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que o Senhor nos fale ao coração e que nos ensine a ganhar almas, nos ensine a alcançar os não alcançados. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Missão em favor dos não alcançados. O verso áureo: então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Mateus 15, 28. Jesus, o Deus dos milagres. Esta mulher exerceu fé. Por isso Jesus disse: que fé você tem, que seja feito como você quer. Meu querido irmão, hoje também Jesus Cristo exige fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se não veem. Aqueles que vivem pela fé agradam a Deus. Nós falamos de fé, pregamos sobre fé, mas nós precisamos aprender a viver pela fé. No princípio, um Deus amoroso buscou seus filhos perdidos. Lá em Gênesis 3:9, Deus foi em busca de Adão e Eva no Jardim do Éden. E até hoje, Deus ainda busca nos alcançar. Através das mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, é uma forma de Deus nos alcançar, incluindo os que estão na cidade e os que estão no campo. Em 2018, as Nações Unidas publicaram suas últimas descobertas, que dizem que 55% da população do planeta Terra vive em áreas urbanas, ou seja, vive em cidades. E isso vai crescer para 68% até o ano 2050. Não vamos chegar até o ano 2050? Queridos, nós estamos esperando a volta de Jesus dentro de pouquíssimos anos. Mais 3, 4 anos esperamos ver a volta de Jesus. Ninguém está marcando data. É o anseio, é o desejo meu e o seu desejo de vermos Jesus Cristo voltando dentro dos próximos 4, 5 anos. Que seja assim para a glória de Deus. Não temos escolha, devemos testemunhar aos que estão nas cidades e fora das cidades. No entanto, muitos do povo de Deus agem como Jonas. Ao serem chamados para testemunhar a uma cidade, eles fogem, por qualquer motivo, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A história de Jonas está ali para nos advertir, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, verso 4. Jesus ministrou não apenas aos que estavam nas cidades de Israel, mas também aos que estavam em regiões estrangeiras, que não eram do povo escolhido. Nesta semana, estudaremos a história bíblica da missão de Cristo em Tiro e Sidom e tiraremos lições para a nossa vida. Que Deus nos ajude a pensar e a planejar levar o Evangelho para aqueles que não são do cristianismo, para aqueles que são do islamismo, do budismo, para pessoas de outras culturas, de outra etnia. Que o Espírito Santo use a mim e a você, em nome de Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, missão em regiões estrangeiras. Jesus partiu com seus discípulos de Genezaré para a região de Tiro e Sidom, fora das cercanias do povo de Israel, fora da nação de Israel. Por que ele levou os discípulos da Galileia para esses lugares pagãos? Ele conduziu seus discípulos nessa expedição para essas regiões estrangeiras, a fim de que pudessem aprender o que não aprenderiam tão facilmente na Galileia. Ele queria ensinar aos seus discípulos lições que ajudassem a prepará-los
para seu chamado de alcançar todos os grupos de pessoas, inclusive os que viviam em áreas urbanas e também estrangeiros. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3, vamos ver então o verso 1 até o verso 6. Vamos ler então Juízes 3 e os versos 1 até o verso 6. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Verso 3. Com 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Verso 4. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e perizeus e heveus, jebuseus, tomaram das suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram aos seus deuses. Queridos, que tragédia! Deus deixou intencionalmente alguns povos na terra prometida. Não destruiu a todos, não expulsou a todos. E aqui diz que intencionalmente Deus deixou para provar Israel, para ver se eles andariam em obediência aos mandamentos de Deus ou não. E Israel fracassou tragicamente, casando-se com pessoas pagãs que adoravam outros deuses, como fez Salomão. Casou com mulheres pagãs que adoravam deuses que eram representações de Satanás. Queridos, Deus ainda prova o seu povo hoje. Abra sua Bíblia agora em 1 Reis, vamos ler o capítulo 5. 1 Reis, capítulo 5, vamos ver então os versos 1 até o verso 12. Aqui nós temos a história, em 1 Reis, capítulo 5, a história de Salomão, que faz aliança com o Irão e rei de Tiro. Porém, queridos, esta associação de Salomão com outras nações, com estrangeiros que adoravam deuses diferentes, deuses pagãos, resultou em tragédia espiritual para o povo de Israel e para o próprio Salomão. Vejam só o que aconteceu com Salomão no primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso 1 e até o verso 6. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Doutra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Salomão fez exatamente o que Deus disse para não fazer. E o verso 3 diz: e tinha 700 mulheres. Queridos, uma poligamia que está fora dos planos de Deus. Salomão tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres na vida de Salomão. Por isso Ellen White diz que ele se tornou efeminado. Meu querido irmão, Salomão andou nos caminhos de Satanás. Queimou crianças a Moloque, a Satanás, construiu templos aos deuses pagãos. Foi além do que se podia imaginar. E, meu querido irmão, isto perverteu o coração de Salomão. Ele, que é considerado como um homem dos mais sábios na terra, ele andou longe dos caminhos do Senhor. A Bíblia não fala do arrependimento de Salomão. Ellen White fala do arrependimento dele. Mas, queridos, nós precisamos aprender com a história que já foi escrita no passado, para não nos pervertermos casando-nos com pessoas pagãs, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não guardam os mandamentos de Deus. Queridos, o jugo desigual é usado por Satanás hoje para perverter o povo de Deus, desanimar o povo de Deus. Em Juízes capítulo 3, versos 1 a 6, vemos que esses povos antigos foram usados por Deus para testar a fé dos israelitas.
Em 1 Reis, capítulo 5, verso 1 a 11, vemos o estreito relacionamento entre os sidônios e os hebreus. E em 1 Reis, capítulo 11, verso 1 a 6, revela quão negativa essa influência acabou se tornando. O rei Salomão casou-se com princesas de diversas nações que o desviaram. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios. No entanto, apesar da história do paganismo e da idolatria e sua influência negativa sobre a nação escolhida, Jesus levou seus discípulos àqueles lugares. Assim, Jesus iniciou os discípulos na missão urbana intercultural, confrontando o seu preconceito e padronizando para os seus seguidores a missão a todas as culturas e a todas as nacionalidades. Quando nós nos aproximamos dos pagãos, de pessoas que adoram outros deuses, não é para nos unirmos a eles e adorarmos os deuses falsos. É para atraí-los para Jesus Cristo. Não é para nos convertermos aos deuses pagãos. Foi o que aconteceu com Israel. Eles se converteram aos deuses pagãos. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele se converteu aos deuses pagãos, adorando-os, queimando crianças, construindo templos. Queridos, hoje nós temos que nos aproximar daqueles que queremos salvar. Mas nós estamos ali para evangelizar, não para ser evangelizados, não. O mundo deve ser convertido, mas a igreja não pode se converter ao mundo. Existem muitos desafios para o missionário adventista nas cidades. Questões ambientais, questões de saúde, outros seriam o custo de vida alto, o racismo, a intolerância, o nacionalismo e as restrições à liberdade religiosa e de expressão. Queridos, o grande perigo é perder de vista o foco, o alvo de evangelizar. E no caso dos israelitas e de Salomão, eles é que foram evangelizados. Eles é que se prostituíram e perderam o foco, se tornaram como os pagãos. Queridos, Deus quer nos fazer pessoas santas. Sejam santos porque eu sou santo. Nossa vida tem que ser caracterizada pela santidade de Jesus. Obediência aos 10 mandamentos escritos por Deus e escritos pelo Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente. A missão aos estrangeiros existe. Deus quer que cumpramos com esta missão, mas deveremos estar bem focados. Vamos nos aproximar das pessoas estrangeiras para evangelizá-las e não para sermos evangelizados. Aleluia! Na parte de segunda-feira, buscando as multidões. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, vamos ver os versos 35 a 38. Jesus Cristo buscando as multidões. Ele ia até as multidões. Intencionalmente, o Espírito Santo conduzia Jesus a cidades onde ele encontraria com pessoas que não eram do povo de Deus, não eram da nação de Israel. Aqui diz em Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vejam o método de Jesus. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Assim deve ser o nosso método. Nós deveremos pregar, nós deveremos ensinar as pessoas e nós deveremos também curar as pessoas, entrando nos lares, levando Jesus, levando a bênção da salvação e levando cura física também para os doentes. Verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Compaixão, Deus é compaixão. E aqueles que vivem em companhia de Jesus, em íntima comunhão com Jesus, serão pessoas também que sentem compaixão pelos necessitados, pelos enfermos, pelos que estão desgarrados, andando nos caminhos, perdidos. Nós sentimos compaixão das pessoas. Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor.
Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Vocês perceberam? A seara é grande, poucos os ceifeiros, poucos aqueles que testemunham, poucos aqueles que dão estudos bíblicos. E o que fazer? Rogue, ore, jejue, peça para Deus mandar mais obreiros, mais ceifeiros. Queridos, Deus sabe da necessidade de evangelizar as pessoas, mas Deus não vai enviar mais obreiros bíblicos, mais testemunhas de Jesus, se nós não orarmos. Você pode pensar muitas vezes, Deus sabe das necessidades que existem nestes países não cristãos, nos países pagãos, lugares onde a Bíblia é desconhecida, lugares onde o nome de Jesus nunca foi proferido. Então, Deus sabe de todas as coisas, Ele vai providenciar a conversão dessas pessoas. Não, não vai providenciar. Nós temos que orar. Rogue ao Pai, rogue ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros. É interesse nosso, então nós temos que nos envolver na missão. Temos que pedir, e em resposta às nossas orações, Deus vai enviar obreiros para salvar as pessoas. Mas tudo em resposta às nossas orações. Se nós não orarmos, não vai acontecer nada. Jesus era movido por compaixão pelas multidões, como as que se encontravam nas cidades vizinhas. Descreve como Jesus, Lucas capítulo 19, 41, descreve como Jesus chorou sobre Jerusalém. Podemos não entender a profundidade do seu amor, mesmo pelas massas anônimas que vivem nas cidades. É por isso que em Mateus 9:38, Jesus nos disse para orar, a fim de que nossos motivos e sentimentos sejam como os dele. Em Mateus capítulo 4 agora, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4 e os versos 23 a 25. Mateus capítulo 4 e os versos 23 a 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O trabalho que a Leila e eu fazemos é entrar nas casas, levando a palavra de Deus, distribuindo Bíblias. Já distribuímos uma centena de Bíblias. Queridos, nós não só distribuímos, nós damos estudos bíblicos. E nós oramos com os doentes, porque estamos cercados por pessoas que estão enfermas. Se a pessoa está enferma, está doente, está gemendo de dor, não adianta você querer dar um estudo bíblico para ela. Você tem que buscar a cura dela, orientá-la no comer e no beber, orientá-la nos 8 remédios naturais providos por Deus, que não custam dinheiro. Os 8 remédios naturais de Deus, nós podemos ensinar, deveremos praticar estes 8 remédios e ensinar as pessoas a viverem sendo dirigidas e usando estes 8 remédios naturais. Queridos, nós devemos cumprir com a missão de Jesus, pregando, ensinando, dando estudos bíblicos e também levando saúde para os doentes, suprindo as necessidades dos que são carentes. Por isso diz aqui que Jesus percorria a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, ou seja, fora de Israel, e traziam-lhe todos os que pareciam acometidos de várias enfermidades e tormentos e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Esse ministério de Jesus não morreu com Jesus. Ele vive hoje, na sua vida, fiel cristão, fiel testemunha de Jesus. E o verso 25 diz: e seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Não vamos ter problemas de auditório, porque as pessoas, quando se sentem abençoadas pelo estudo da Bíblia, as pessoas, quando se sentem abençoadas por uma oração, quando você impõe as mãos, quando você unge as pessoas e os doentes são curados, elas são despertadas. E elas contam isso, as boas notícias correm. E as pessoas começam a procurar por você. Eles também querem a bênção, eles também querem um estudo da Bíblia.
Meu querido irmão, em Mateus 4:25, as multidões que seguiam Jesus vinham da Galileia e de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, além da Samaria. Queridos, a região costeira de Tiro e de Sidom, parte da Fenícia, ao longo do mar Mediterrâneo e noroeste da Galileia, também ali estavam pessoas carentes. E foi para ali que Jesus foi e levou seus discípulos. Entendemos por que Jesus foi àquela região. A viagem à região de Tiro e Sidom foi uma das viagens missionárias transculturais de Jesus. Depois do encontro com os fariseus, Jesus se retirou de Cafarnaum e, atravessando a Galileia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies, embaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, com os templos pagãos, os luxuosos palácios e mercados e os portos cheios de embarcações. Jesus foi para lá levar salvação, levar perdão, levar cura para os enfermos. Você e eu, meu querido irmão, nós somos uma extensão de Jesus Cristo. Jesus subiu para o céu, mas deu a missão para os seus discípulos, para mim, para você: ide, pregai o evangelho. E nós deveremos usar o mesmo método: pregar, ensinar e também curar as pessoas, ajudá-las fisicamente e financeiramente, materialmente, toda necessidade que aparecer. Estamos dispostos. Deus supre as nossas necessidades para que supramos as necessidades dos outros. Deus me abençoa para que eu possa abençoar. Deus me ajuda para que eu possa ajudar. Aleluia! Na parte de terça-feira, em Tiro e Sidom, os estudiosos creem que Mateus foi escrito para um público judeu e que Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito para os gentios. É útil saber essa diferença ao estudar os evangelhos. Vamos ler Mateus capítulo 15, versos 21 em diante. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E o que ele encontrou? Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Naquele tempo existiam muitos endemoniados. E hoje? Hoje existem também pessoas endemoniadas. E onde estão as mãos de Jesus? As mãos de Jesus que abençoam, as mãos de Jesus que expulsam os demônios, são as suas mãos, meu querido irmão. Nós não procuramos pessoas endemoniadas, mas as pessoas nos buscam e nós temos que, em nome de Jesus, ir pelo poder de Jesus Cristo, impor as mãos e expulsar em nome de Jesus os demônios e curar as enfermidades. O dom de curar é um dom do Espírito Santo outorgado aos filhos de Deus, às testemunhas de Jesus. E o verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra. A mulher estava clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra. Jesus estava testando os discípulos. A atitude de Jesus aqui, diante desta mulher cananeia, é uma atitude estranha, porque não era própria de Jesus essa atitude de não dar o mínimo para a mulher que estava clamando e suplicando. Essa atitude de Jesus foi para ver qual seria a reação dos discípulos, se os discípulos seriam sensíveis ao clamor daquela mulher cananeia, ou se os discípulos seriam frios e duros. Veja, esta não é a atitude de Jesus, mas Jesus refletia a atitude dos discípulos, porque aqui diz, o verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Este era o espírito dos discípulos: mande embora esta mulher, é uma cananeia, ela não merece, e ela está gritando atrás da gente, manda ela embora. Queridos, aquela maneira como Jesus Cristo tratou a mulher refletia a atitude dos discípulos.
E os discípulos ficaram felizes quando viram Jesus agindo de acordo com o pensamento deles. Por isso diz aqui o verso 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Imagine o sorriso e a alegria dos discípulos quando ouviram as palavras de Jesus, ditas àquela mulher cananeia: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Eles disseram: bem feito, era isso que ela tinha que ouvir mesmo. Aí Jesus, o Senhor deu a resposta certa. E o verso 25, então chegou ela e adorou-o. Essa mulher não fugiu, não foi embora, não desistiu. Ela se aproximou mais de Jesus e adorou-o. Ela adorou Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. E os discípulos continuavam frios, duros. Tudo aqui Jesus usou para ensinar os discípulos como devem tratar os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, os doentes, aqueles que não são da nossa raça, do nosso país. Como é que eles devem ser tratados? Jesus usou este caso da mulher cananeia para ensinar os discípulos a serem cheios de compaixão, para serem bondosos, corteses, sensíveis aos clamores dos estrangeiros. Verso 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Como é que os discípulos se sentiram quando ouviram estas palavras da boca de Jesus? Eles novamente se alegraram, sorriram, olharam para o outro, deram uma piscada de olhos e disseram: isso mesmo, Jesus está fazendo certo. Queridos, Jesus estava ali instruindo os discípulos de como não fazer. Às vezes, Jesus nos mostra como fazer. E às vezes, Jesus nos mostra como não fazer, como não agir. E aqui ele ensinou os discípulos a como não fazer, a como não agir. Por isso, no verso 27, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que fé, que persistência, que determinação! Esta mulher não desistiu. Ela poderia ter se ofendido, ela poderia ter dado as costas para Jesus, teria motivos para isso, pela forma dura e fria como ela foi tratada, mas ela não desistiu, ela adorou Jesus e ela disse: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Por isso Jesus disse, verso 28, então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, é grande a tua fé. Meu querido irmão, não era uma israelita, não era alguém que conhecia o Deus de Israel, que guardava os 10 mandamentos, não, era uma pagã. Existe fé, e existe grande fé entre os pagãos. Queridos, entre os muçulmanos, entre os budistas, entre os membros do hinduísmo, existem pessoas que exercem fé. Queridos, Jesus Cristo deu uma lição para os discípulos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nesta ocasião, Jesus ensinou aos seus discípulos a como ter misericórdia, a como ser sensível ao clamor de uma pessoa que não é da nossa igreja, que também não é da nossa raça, não é do nosso país, é uma pessoa estrangeira. Meu querido irmão, observe que Mateus menciona a nacionalidade ou etnia daquela mulher, dizendo que ela era uma cananeia. Marcos cita o mesmo caso e é levado pelo Espírito Santo a usar termos adicionais para descrever a mulher como grega ou estrangeira, e em seguida dá informações adicionais de que ela era cirofenícia. Essa é a única vez que esse termo é usado na Bíblia. Queridos, o público de Mateus veria essa mãe como uma pagã desprezada. Isso vem da experiência histórica do povo judeu com os cananeus,
como um povo que adorava ídolos, cujo estilo de vida e práticas malignas há muito tempo era uma pedra de tropeço para a sua nação, a nação israelita, nem os discípulos de Cristo consideraram a possibilidade de que essa mulher tivesse fé e fosse parte do reino de Deus. A audiência gentílica de Marcos teria uma reação diferente. Os gentios não tinham a mesma experiência que os judeus com os cananeus, mas se identificariam com a mulher grega cirofenícia de origem. Jesus curou um dos seus. Para os gentios, ela seria considerada uma mãe amorosa, preocupada com o destino da filha e queria que o mestre a curasse, independentemente da origem étnica e nacional dela. Meu querido irmão, Deus quer nos usar para com os estrangeiros. Existem pessoas que exercem grande fé entre os estrangeiros, maior fé do que dentro da igreja. Queridos, leia agora comigo 1 João capítulo 2 e o verso 2. O que esse texto fala para você? E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Inclui pessoas do Oriente, do Ocidente. Queridos, nossa missão é o mundo. O campo para o qual o Espírito Santo nos leva é o mundo inteiro. Somos missionários de Jesus. Que o Espírito Santo enche o seu coração, meu irmão, minha irmã, de compaixão, de sensibilidade aos clamores dos necessitados que vivem sem Deus, mas buscam a bênção de Deus. Que Jesus dê para você a sensibilidade dele, a misericórdia, a bondade, o desejo de ajudar, a compaixão. Que você e eu sejamos cheios de compaixão para com as pessoas. Aleluia! Na parte de quarta-feira, mande-a embora. Os discípulos suplicaram, mande esta mulher embora. Insensibilidade dos discípulos, frieza. Será que hoje existe insensibilidade? Quando nós estamos dentro de uma igreja, ali não estão somente pessoas que estão financeiramente bem ou fisicamente bem. Ali dentro da igreja, uma igreja lotada, existem pessoas que estão passando necessidades, sem dinheiro, sem comida. Ali existem pessoas que estão sentindo dor por doenças que elas têm. E como nós agimos? Somos sensíveis ou insensíveis? Quando termina o culto, nós saímos de fininho? Nós fugimos logo, entramos no carro e vamos para casa, sem querer saber dos necessitados, das visitas que não têm onde comer? Queridos, qual é a nossa sensibilidade para com as necessidades? Na época de Cristo, o que é que impedia os israelitas de levar a esperança do Messias às cidades como Tiro e Sidom? O nacionalismo e o preconceito cegaram o povo para as oportunidades de olhar para os seus semelhantes que ansiavam pela esperança predita nas profecias do primeiro advento de Cristo. Hoje ainda nas cidades há muitos grupos com os quais Jesus quer que o seu povo compartilhe a bendita esperança do segundo advento. Quando a Leila e eu fomos trazidos por Deus para esta região onde moramos, é uma região sem a presença adventista. A igreja adventista mais próxima está a 120 quilômetros. Então, queridos, nós estamos entendendo por que Deus nos trouxe para uma região onde a carência é muito grande. Carência de Bíblia, carência de salvação, carência de saúde, pessoas enfermas. Queridos, nós temos muitos desafios, muito trabalho. Nós temos muitas casas para visitar e estamos visitando, muitos enfermos pelos quais orar e nós estamos orando. Nós temos muitas pessoas pedindo Bíblias e nós estamos distribuindo Bíblias. Queridos, vários deles já estão falando em batismo. Não falamos ainda sobre o batismo, mas as pessoas já estão perguntando sobre o batismo. Queridos, Deus nos leva para o lugar onde Ele quer. É Ele que determina para onde você deve ir como missionário. Não é escolher um lugar, uma zona de conforto,
como ao redor dos grandes colégios adventistas, ao redor das grandes instituições adventistas, onde os adventistas existem aos milhares, onde os pastores aposentados existem às centenas. Não é para ali. O desafio de Deus é para regiões distantes, onde você vai fazer diferença na vida das pessoas. Lembre-se, Jesus Cristo hoje tem desafios e tem missões especiais para você. Abra a Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 nós vamos encontrar aqui a partir do verso 9. Atos capítulo 10, nós vamos ver aqui a partir do verso 9 a história do centurião Cornélio. Atos capítulo 10, versos 9 a 16. Aqui está a história de Cornélio e Pedro. Pedro cheio de preconceitos que precisariam ser quebrados, removidos, para que ele pudesse alcançar pessoas que não pertenciam à nação de Israel, à religião judaica. Por isso esta história está aqui em Atos capítulo 10. Verso 1 em diante diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Está vendo aqui? Não era membro da igreja de Pedro, e provavelmente não conhecia o Deus de Israel, mas aqui diz que ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Uma pessoa que não era de Israel, não conhecia o Deus de Israel, provavelmente, mas ele fazia muitas esmolas, caridade, e de contínuo orava a Deus. E este, quase à hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. As suas orações, meu irmão, e as suas esmolas, a sua caridade, a cesta de alimento que você dá, o dinheiro que você dá para a viúva, para o órfão, para o necessitado, tudo isso é anotado por Deus. Sobe a Deus todas as nossas ações de caridade. Queridos, este exemplo de Cornélio aqui é um exemplo para mim e para você. Atos capítulo 10 e agora o verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Deus pediu para Cornélio mandar chamar Pedro. Mas, queridos, Pedro não iria à casa de Cornélio. Pedro nunca entraria na casa de Cornélio, um pagão. Mas Deus deu uma visão para Pedro, para não considerar imundo aqueles gentios que também deveriam ser alcançados pela graça salvadora do Evangelho de Jesus. Por isso, na visão que Deus deu para Pedro, depois de Deus aparecer para Cornélio, Deus deu a visão para Pedro, mostrando um grande lençol, e dentro do lençol, animais, tudo quanto é tipo de animais. Aqui diz, em Atos capítulo 10, verso 11, viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E uma segunda vez disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Queridos, Deus, através desta visão, preparou o coração de Pedro para receber
os pagãos, os gentios, e viajar com eles, e entrar na casa de Cornélio, e levar o evangelho da salvação para Cornélio, para sua casa e para todos os seus vizinhos. Por isso aqui em Atos capítulo 10, verso 28, Pedro explicou e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro deu a interpretação da visão. Deus me mostrou, através daquele lençol cheio de animais imundos, que eu não devo considerar os gentios como pessoas imundas, que eu devo entrar nas casas dos gentios. Eu tenho que levar o evangelho para elas. Por isso eu estou aqui na sua casa, Cornélio. Por isso eu entrei na sua casa, porque Deus quebrou o meu preconceito. Queridos, essa experiência de Cornélio e Pedro, registrada aqui em Atos capítulo 10, muitos evangélicos, muitos que querem continuar comendo porco, muitos que querem continuar comendo animais imundos, usam esta visão para dizer que Deus manda comer os animais imundos. Eles dão uma interpretação errada da visão, porque Deus deu a visão e deu a interpretação também. Deus mostrou para Pedro que não deveria considerar os gentios imundos. Usou os animais imundos para representar os gentios. Pedro entendeu a visão. Portanto, meus queridos irmãos, nós não deveremos ter preconceitos para com aqueles que não são da nossa igreja, que não são da nossa religião, que não são do nosso país, nem da nossa cultura. O Espírito Santo pode nos ajudar a vencer hoje, como ajudou Pedro, a vencer a intolerância, a vencer o preconceito, a fim de completarmos a missão de Deus na salvação das almas. Ganhadores de almas não podem ser preconceituosos. Precisamos ter mente aberta. Aonde o Senhor deseja que eu vá? Que casa eu devo visitar? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Este deve ser o nosso clamor, a nossa disposição de servir a Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, fé na terra. Será que quando Jesus Cristo voltar, ele vai encontrar fé na terra? Em Lucas capítulo 18, verso 8, Jesus fez esta pergunta no fim de uma das suas parábolas: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Como discípulos de Cristo hoje, precisamos ver o que Jesus estava procurando. Nessa história, vemos que Jesus estava à procura de uma fé que resplandecesse mesmo em meio às trevas. Vamos ler agora Mateus capítulo 8, verso 10. Mateus capítulo 8, verso 10. Leia comigo. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Está falando do centurião de Cafarnaum. Jesus elogiou a fé naquele centurião de Cafarnaum que não pertencia ao povo de Israel. Queridos, não deveremos desprezar as pessoas que são de outras culturas e de outras religiões. Lemos também em Mateus capítulo 9, o verso 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Aqui está falando do paralítico de Cafarnaum. E lemos ainda em Mateus capítulo 20, vamos ver o verso 29. Capítulo 20, verso 29, falando sobre os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando eles foram repreendidos para que se calassem, eles gritaram mais alto ainda. Não desistiram, não desanimaram. Nós temos que ter perseverança naquilo que buscamos, queridos.
Jesus Cristo curou estes cegos de Jericó? Porque eles creram. Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, várias vezes a Bíblia diz que Jesus se movia de compaixão. Você e eu precisamos sentir compaixão das pessoas que estão perdidas, das pessoas que estão carentes, necessitadas, sofrendo. Sentir compaixão, chorar com os que choram. É isso que Jesus fazia. Sentiu compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Jesus, querido, sentiu compaixão do centurião de Cafarnaum, do paralítico de Cafarnaum e também dos cegos de Jericó. Essa lista mencionada aqui, nestes textos que nós lemos, fala de pessoas cuja fé brilhou mesmo em cidades dominadas pelas trevas. Em Cafarnaum, Jesus destacou várias pessoas de fé. Em Mateus 8, 10 a 13, vemos um centurião pagão convertido com grande fé. Encontramos 4 amigos cheios de fé que fizeram uma abertura no telhado da casa para levar o amigo paralítico para ser curado. Em Marcos 10, encontramos o cego Bartimeu, cuja fé resplandeceu em Jericó e que foi curado por Jesus. Era de se esperar que entre o povo de Deus houvesse grande fé. No entanto, mesmo na cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, um fator limitante para o ministério de Cristo foi a pequena fé ou mesmo a incredulidade dos habitantes de Nazaré. Entre os seus discípulos, várias vezes Jesus declarou: homens de pequena fé. Ou ele dizia: ó geração incrédula e perversa. Uma lição que podemos aplicar no presente é que a fé é encontrada em lugares inesperados, entre estrangeiros, nas cidades, em pagãos e pessoas de diferentes religiões. Com humildade, devemos ir às cidades como Jesus fez, procurando aqueles que, quando apresentados à verdade, responderão com uma fé salvífica em Jesus Cristo. Meu querido irmão, nós somos os representantes de Jesus na terra. Jesus tem uma missão para você, meu irmão, minha irmã. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias, das Escrituras sobre o Messias do que os próprios mestres em Israel. Hoje também, entre os pagãos, você vai encontrar pessoas sinceras. Alguns, fora do povo de Israel, esperavam Jesus como libertador do pecado. Filósofos se esforçavam por estudar profundamente o mistério do sistema cerimonial hebraico, porém a intolerância dos judeus impedia a disseminação da luz. Jesus, o poderoso Salvador, morreu por essas almas. Ele pode despertá-las da indiferença, despertar sua compaixão, suavizar o seu coração e revelar à sua alma a beleza e o poder da verdade. O obreiro mestre é Jesus e não você e eu, seres humanos, finitos, pecadores. No entanto, Deus nos chama, Deus nos usa como agentes por meio dos quais Ele transmite luz aos que estão em trevas. Deus tem joias em todas as igrejas e não cabe a mim e a você fazermos denúncias generalizadas contra aqueles que não creem da forma como nós cremos. Deveremos, com humildade, apresentar a todos a verdade como ela é em Jesus. Que os seres humanos vejam piedade em você, devoção, que contemplem a semelhança do caráter de Jesus em você e em mim. Vejam Cristo em mim. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos revelar Jesus. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você também e eu, vamos levantar Jesus Cristo diante das pessoas. Falar que Ele é o Cristo morto, mas que ressuscitou e que subiu ao céu e que vai voltar nos buscar muito, muito em breve. Jesus Cristo vai voltar nos buscar. Vamos
mostrar Jesus ao mundo por palavras, por pregações e também pela vida que vivemos, pelo exemplo que damos. Que Deus te use, meu querido irmão, minha querida irmã, que sejamos mensageiros de Jesus Cristo, possuídos pelo Espírito Santo. Amém. Deixe-me orar com vocês. Pai querido que estás nos céus, humildemente nos colocamos nas tuas mãos, pedindo que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, para que sejamos teus mensageiros, com pessoas da nossa igreja, com pessoas de outras igrejas, de outras religiões, de outras culturas, que o Senhor quebre o nosso preconceito e que o Senhor nos faça cheios e movidos de compaixão. Jesus Cristo, aquele que sentia compaixão das pessoas, Ele é o nosso modelo. Que possamos aprender de Jesus, que possamos assimilar Jesus e mostrar Jesus àqueles que nos cercam. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.